Se você já sonhou em escrever um livro, mas não faz ideia por onde começar, eu recomendo que você escute esse episódio até o final. Olá, começando um novo episódio do Foca, seu podcast semanal, onde a gente fala sobre trabalho, carreira e empregabilidade. E essa semana a gente vai falar sobre profissão escritor e escritora. Eu sou a Lê Falsarella. E eu sou a Bru Garcia. E hoje nós estamos com a Clara Savelli, que é a escritora premiada com o livro As Férias da Minha Vida. Clara, fica à vontade e se apresenta para o pessoal. Oi, gente. Primeiramente, obrigada, Bru. Obrigada, Lê, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Bom, meu nome é Clara. Eu sou escritora, como ficou óbvio. Na verdade, eu escrevo desde que me lembro por gente, desde bem pequenininha. Comecei a publicar minhas histórias na internet e aí não parei mais. Sou hoje uma autora publicada pela editora Intrínseca, com o livro As Férias da Minha Vida, que já vendeu mais de 10 mil cópias, só em cópias físicas, sem contar os e-books e outros formatos. Eu não sou academicamente formada em nada a ver com literatura, letras ou algo assim. Eu sou advogada, também tenho graduação em Relações Internacionais e mestrado em Filosofia, mas sempre conectei os meus estudos com o meu amor pelos livros, então todos os meus trabalhos de conclusão, de dissertação, tiveram algum pezinho na literatura. Eu já ganhei alguns prêmios literários, eu sou do Rio de Janeiro originalmente, hoje moro em São Paulo, e eu tenho um lindo vira-lata caramelo chamado Fred. Você tem um favorito de todo mundo. Nossa, Clara, é engraçado você comentar do nome do seu pet. Que bom que você tem um pet, né? O cachorro caramelo com o nome Fred. Então a gente compartilha do mesmo nome, porque eu também tenho um gatinho chamado Fred. E de verdade, fofo. tô Melhor super feliz nome. que você tá aqui. É o melhor nome. Mas o seu Fred é do quê? O meu é de Frederico. Não, quando ele faz só arte, ele é Fred. Frederico também. Eu falo Frederico. Não, porque eu sou essa pessoa que põe o nome de pessoas nos animais, e tem gente que super nos condena e tá tudo certo. Mas de verdade... Eu fico super feliz quando eu encontro uma gatinha. Eu tenho uma amiga que tem uma gatinha chamada Clara. Eu amo. Ótimo. Você não fica incomodada, não? Eu amo. Perfeito. Pra mim é um elogio. Exato. Mas você sabe que eu tenho uma gata também, são 3, né? E um dos gatos, né, é uma fêmea, e o nome dela é Alice. E aí agora eu estou trabalhando numa empresa que uma das pessoas que trabalha comigo chama Alice. Aí eu tive que falar, olha, Alice, minha gata chama Alice, você se incomoda? Ela, não, imagina, tá tudo certo. Enfim, que bom. Mas voltando, né, pro episódio, de verdade, a gente tá super, super feliz que você tá aqui. Fiquei super feliz que a gente se encontrou, encontrar uma pessoa escritora para falar dessa profissão. Hoje é dia, né, da sua profissão, então eu quero primeiro te dar parabéns e a todos os escritores que estão nos ouvindo. E eu tenho muitas dúvidas, viu? Esse episódio, assim, vai ser muitas dúvidas porque a gente tá muito acostumado com carreiras tradicionais, eu vou usar esse termo, as carreiras mais comuns, que as pessoas estão ali dentro de organizações, dentro de empresas. E aí a gente, né, eu aqui e a Bruna, a gente estava conversando, como que será que começa, né? Você se torna um escritor, você senta e escreve, né? Como que foi o seu processo? Como é que foi a sua jornada? Eu tô muito curiosa. Primeiramente, obrigada pela felicitação do dia da profissão. Eu acho que no meu caso foi uma coisa muito intrínseca minha. Eu me lembro de desde muito pequena responder que queria ser escritora quando os adultos perguntavam o que queria ser quando crescesse. Então, e aí eu lembro também de desde pequena ver a expressão deles de mas escritora e mais o quê, né? Porque escritora só não vai dar. Então, sempre foi um desejo muito claro para mim, assim, desde que eu me lembro da minha vida, da minha consciência. Eu sempre soube que era isso que eu queria. Acho que também muito aliado ao fato de que sempre fui uma pessoa muito leitora. Sempre amei, né? Dar uma fugida, assim, pro mundo da ficção, enfim. Desde antes de ler até, meus pais liam muito para mim, sempre me levaram em bienais, sempre me levaram em feiras do livro. Então, acho que isso fez muita diferença, apesar dos dois serem engenheiros e eles mesmos não terem em si muito o hábito da leitura, mas eles passaram para frente, assim. Então, veio muito naturalmente, não foi uma decisão racional, digamos assim. Foi um sentimento mesmo, um desejo e, eventualmente, um sonho. E enquanto eu fui crescendo e percebendo que não existia uma faculdade de escritor, não existia um caminho tradicional para se tornar um escritor, eu tive que pensar em o que eu poderia fazer então. E foi nesses pensamentos que eu encontrei na época lá
no início do nosso mundo moderno, uma comunidade no Orkut, falecida rede social, onde o pessoal publicava histórias originais, assim, escrevia e publicava lá. E eu achei isso muito incrível, eu tinha 16 anos na época. Comecei a ler várias histórias por lá, falei, gente, então talvez seja um bom momento de eu testar minhas habilidades, porque até então eu escrevia assim, para mim mesma, mostrava para algumas amigas quando eu não tinha vergonha, normalmente eu tinha, fazia tipo anti-jornalzinho para casa, sabe? Tipo umas crônicas, umas coisas assim que eu compartilhava com a minha família, mas sempre fui uma pessoa muito tímida e muito insegura das minhas capacidades técnicas mesmo, assim, de será que eu escrevo legal mesmo ou será que é tipo vozes da minha cabeça, né? Que eu quero ser escritora, inventei e vai ser tudo uma porcaria, na verdade. E aí eu vi naquela comunidade uma possibilidade de fazer um teste, porque nenhuma daquelas pessoas me conhecia, ninguém devia nada para mim, poderiam me criticar, poderiam falar que gostaram, sem ter nenhum tipo de viés. E aí eu comecei a escrever minha primeira história assim, publiquei os primeiros capítulos nessa comunidade, e aí eu publiquei assim o primeiro capítulo e fui dormir. Falei, amanhã eu vejo, né? A forma de lidar com ansiedade, da ansiosa, né? Deixa pra lá, amanhã eu olho. E aí quando eu voltei no dia seguinte, tinha aparecido leitores e tal, e aí eu fiquei muito empolgada, falei, ai meu Deus, então vou escrever o próximo capítulo. Eu não tinha nada escrito, eu escrevi o primeiro capítulo pra postar, e eu não tinha mais nada da história, então eu fui sentar pra escrever o segundo, e aí começou a crescer o número de leitores, a gente criou uma comunidade só pro livro, ele foi crescendo, crescendo, crescendo. No final ele tinha, tipo, muitos leitores, mais de 50 mil comentários, assim, ele virou um livro bem lido dentro do nicho do Orkut, assim. E aí o Orkut acabou, né? E entre o período que ele estava em decadência e o período que ele de fato acabou, eu fui contactada por uma editora de pequeno porte que me viu lá, viu o meu trabalho e queria publicar o livro em formato físico. E aí eu achei que era tipo assim, gente, o sonho da minha vida se realizando. Só que demorou tanto o processo, era uma editora modelo, né, de uma faculdade, então eram os alunos que tocavam, todo semestre mudava o responsável, que desde o momento que eu assinei o contrato até o momento que o livro saiu, o Orkut já tinha morrido. E eu não tinha como avisar para as pessoas que leram a história que ela tinha agora uma versão física e podia estar na estante de todo mundo. E aí eu me vi numa situação onde eu tinha 300 livros na minha sala de estar, aliás, na sala de estar da minha mãe, que eu tinha 20 e poucos anos nisso, e eu não tinha para quem vender, porque eu já tinha comprado os livros dessa editora, que no final, obviamente, eles não tinham nenhuma capacidade de produzir o livro, nem de distribuir o livro, então eles cobraram de mim o serviço de impressão, e eu já estava tão ansiosa, porque já tinham passado 4 anos desde a assinatura do contrato, que eu fiz vaquinha na família inteira para comprar os exemplares. Então me vi nessa situação, com os 300 livros lá, sem poder vender para ninguém da minha família, porque todo mundo ajudou no processo de fazer a vaquinha, sem conseguir avisar os leitores antigos, e uma pessoa extremamente tímida. Eu falei, o que eu vou fazer com isso, né? Vou montar um móvel, vai ser a solução. E o que você fez? Eu tive que interiorizar, assim, que esse aquele era o meu sonho e tinha uma versão concreta dele agora, né? Tipo, um livro físico é sempre um sonho para qualquer escritor, ainda que aos troncos e barrancos como esse foi. E se aquilo era o meu sonho, eu tinha que vestir a camisa e ir atrás de realizá-lo, sabe? Então, eu superei a minha vergonha e comecei a mandar e-mail para os eventos, para as escolas, falando, oi, tudo bem? Poderia apresentar a palavra do meu livro? Você tem um minutinho para ouvir a palavra aqui da minha história? E aí eles, de fato, os espaços foram se abrindo. Não rápido, né? Muitas vezes recebi não, mas fui galgando meu espaço, participei de bienais como escritora independente, dei muita palestra em colégio, fui a evento literário, conheci outros autores que aí me lembravam de mim, começavam a me chamar para outros eventos, enfim. Foi um trabalho bem de formiguinha, mas no final consegui acabar com todos os exemplares, e aí em uma bienal eu ainda fui convidada para fazer a segunda edição por uma editora que eu tinha ficado no stand, eu aluguei um espacinho do stand deles. E algumas editoras pequenas fazem isso, né? Elas terceirizam assim, alguns espacinhos do stand para escritores independentes, ganhando uma comissão pela venda e uma FII, né, pelo aluguel. E aí eu fiquei no stand de uma editora dessa também de pequeno porte, mas não ia cobrar pela publicação, então eles fizeram a segunda edição para mim. E daí eu fui crescendo, assim, dentro, obviamente, do nicho, né, do livro jovem, que é a minha categoria, muito ali também no Rio, que era onde eu morava na época, mas eu estava sentindo ainda um vazio muito grande da ausência do Orkut. Não pelo Orkut em si, mas porque fui me condicionando como escritora a escrever sob demanda, digamos assim, sempre com um público esperando um capítulo. Então,
eu sentava para escrever, depois que o Ruth morreu, e eu não conseguia. Eu escrevia um capítulo e falava, mas como é que eu vou saber se isso tá bom? Eu não tenho com quem testar. Era seu termômetro, né? Na hora da escrita. Exato, exato, era meu termômetro. E muitas vezes os próprios comentários me faziam repensar algumas coisas da história, sabe? Pensar se eu não podia, talvez, ir por outro caminho. Claro que os acontecimentos base, eles permanecem, né? Não vou mudar a coluna vertebral da história. Mas às vezes uma coisa ou outra fazia muito sentido o que os leitores falavam. E eu sempre amei essa troca, assim. E aí foi em 2014 que eu encontrei o Wattpad, que é uma plataforma específica, né, para autopublicação, muito nichada em fanfic também, muito nichada em livro jovem, também em literatura erótica, é a maior parte dos livros da plataforma. Ela é gratuita tanto para publicação quanto para leitura, tem uma versão premium, mas assim, não conheço ninguém que usa. E na época não tinha, tá? Na época era grátis para todo mundo, e aí eu comecei a publicar uma história nova lá, para ver se eu ainda sabia escrever, assim, né, de certa forma. E também pensando em alavancar as vendas do livro físico. Falei, vou conquistar novos leitores com um livro grátis, que eles vão ler de graça. Se eles gostarem do que eu escrevo, de repente eles vão se interessar em comprar um exemplar físico de outra história. Isso de fato aconteceu, assim, foi bem legal. E eu sou muito grata aos leitores, todos eles, mas em especial os leitores do Wattpad, porque eles são grandes responsáveis pela minha carreira hoje, pelo meu processo desde o momento que eu comecei a escrever esse livro lá até o processo que eu fui contratada pela Intrínseca, foi basicamente por conta deles. Eu acho, quando você está trazendo a sua história, tem uns pontos que me chamam a atenção, até para quem está ouvindo a gente, né? Você já tinha uma predisposição grande, né? Você sempre teve esse sonho de ser escritora, e eu sempre falo, né? As pessoas que estão muito perdidas na carreira, não sabem exatamente a profissão que quer, quando voltam um pouquinho ali na infância, o que gostava de fazer, quais eram as habilidades, que ali é um momento que a pessoa é espontânea, você é totalmente espontânea ali. Então você fala sem se preocupar com o dinheiro, se preocupar com o social, com o que vão pensar, com se vai ou não agradar os pais. Então ali você tem uma conexão muito bacana com quem você realmente é. E o momento que você se viu ali com vários livros, né, que você conta e fala, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que acreditar no meu sonho. Esse é o momento da virada ali de todo profissional, né, Lê? Eu acredito que todo profissional precisa ter esse pulso e essa vontade interna para ir atrás dos sonhos, para poder alcançar os objetivos, né? Quando a gente tem meta, é lógico que tem vários fatores que influenciam. Quando a gente precisa de um trabalho para ter estabilidade financeira, para poder pagar as nossas contas, quando a gente tem a necessidade também ali de estar tudo certinho, mas a força, aquela vontade que a gente tem de ir atrás é o que vai movimentando, né? O que vai movimentando a nossa vida e fazendo com que a gente alcance espaços maiores, que foi o que você fez, né, Clara? E eu queria te perguntar, você hoje, olhando ali para quando você estava começando e tudo mais, o que você acha que mudou para quem está começando hoje como escritora? Por exemplo, hoje eu quero escrever um livro. O que você acha que veio mudando ou que já mudou durante esse processo seu de amadurecimento como escritora? Olha, hoje o mercado é outro, assim, desde quando eu comecei até hoje ele é outro. Quando eu era adolescente e estava escrevendo o livro no Orkut, quando ele foi publicado, a gente entrava numa livraria ou num site, mas naquela época mais livraria, né? Era mais focado em venda realmente física, e via, assim, 2, 3 livros nacionais. Pouquíssimas opções de literatura nacional, muito menos público jovem. E mesmo as traduções, elas demoravam muito para chegar. Hoje a gente está trabalhando quase com lançamento simultâneo. Quando é um lançamento que é muito esperado, uma sequência de alguma série que todo mundo gosta, lança lá e lança aqui ao mesmo tempo. O tradutor recebe antes, trabalha antes e lança. Então eu lembro que quando eu era adolescente eu entrava nas livrarias, eu já tinha todos os livros que eu queria ler. Não porque eu tinha, até tinha, mas não porque eu tinha todos os livros da livraria, mas porque não tinha tantas opções assim. E então hoje, assim, quem está entrando hoje no mercado, quem quer ser escritor hoje, as portas estão muito mais abertas do que estavam quando eu comecei. Hoje a gente tem muito mais um amadurecimento mesmo do mercado, a gente tem agências literárias que fazem essa ponte entre quem escreve e as editoras, que também ajudam no texto, né, no aperfeiçoamento do texto. A gente tem editoras que hoje estão abertas a publicar autores nacionais muito
muito porque já tem um histórico de sucesso e muito porque também o dólar não está ajudando a contratar estrangeiro, então a gente deu sorte, né? Se a gente pode falar alguma vantagem para o Brasil do dólar estar a essa altura é que houveram mais oportunidades para autores nacionais publicarem suas histórias. E é isso, assim, hoje está bem mais estruturado, a gente consegue achar informação muito mais fácil. Tem lá tem podcast que falam sobre o tema, tem um monte de vídeo no YouTube, tem autores a uma DM de distância que você pode mandar e falar, olha, desculpa, como foi o seu processo, sabe? E isso era impensável para mim, assim, eu mal conhecia autores brasileiros contemporâneos, muito menos que fossem, tipo, jovens e que escrevessem para o meu público. Então, acho que hoje quem começa agora tem muitas vantagens em relação ao que eu tinha quando comecei, mas também tem as desvantagens que são, por exemplo, o Wattpad hoje é extremamente desgastado. A gente tem, tipo, 1 trilhão de histórias lá, e para você se destacar no meio daquele trilhão é muito mais difícil do que foi para mim. Já foi difícil, mas foi muito, eu acho muito mais fácil naquela época. A mesma lógica que a gente aplica quem começou no YouTube, no início do YouTube, e aí continuou consistente durante todo o período e hoje tem um canal enorme, sabe? É o excesso de informação, né? Exato, assim, é bem difícil você conseguir atrair público, né? Acho que esse é o grande desafio, mas tem muitas vantagens nessa balança. Eu queria fazer um comentário sobre a sua fala de chegar até a livraria e não ter livros, e eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas para mim, que, né, a gente tem na faixa de 30 e poucos, que a gente não era super novinho, mas a gente viu, para mim o mundo literário, ele teve a era antes do Harry Potter e pós Harry Potter, né? Eu nunca li Harry Potter, super entendo quem é fã, mas ele foi importante para a literatura, principalmente de jovens, né? Porque o jovem pegou muito mais gosto, ele acompanhou, ele foi crescendo junto com Harry Potter, né? E esse consumo, né, de livros, com certeza deve ter alguma pesquisa, a gente não sei, mas eu tenho a sensação que... E assim, o YouTube também, né? Eu acompanho muitos canais literários, sei lá, há mais de 10 anos, então, sei lá, Tatiana Feltrin, conheço há mais de 10 anos, eu tô a fim de ler. Às vezes você quer começar a ler, né? A gente trouxe um episódio aqui faz um tempo sobre leitura, né? Não escrita, mas ler livros. E muitas pessoas falam assim, eu quero ler, mas eu não sei o que ler. E, sei lá, há 20 anos atrás, você tinha que ler, de repente, numa Veja, numa Folha de São Paulo, uma recomendação, pegar os 10 livros mais lidos e era isso. Hoje não, você jogando no YouTube, você consegue consumir, ter troca, ter resenha. Eu lembro que tudo começou com caixinha de correio, as pessoas recebendo os livros e hoje é muito mais isso, né? Então, é uma democratização, mas assim, é muita informação, e aí para você ali no meio, mas muito, muito inspiradora a sua história, e para mim, Clara, uma coisa que você falou que é importante, e para qualquer pessoa de qualquer profissão, é você às vezes criar a sua oportunidade, né? Profissões às vezes não tão tradicionais, ou tão com aquela formatação que a gente está acostumada mais quadradinha, muitas vezes você tem que criar o caminho, né? Então, esse esforço que você fez de ir até a escola, de ir atrás, nossa, mas não era o meu jeito, eu sou mais reservada e tudo bem, e foi. Então, eu acho que isso as pessoas precisam pegar como inspiração. E aí, pensando nisso, você ficou falando, nossa, é o meu perfil de escrever, de ser mais reservada. Tem um estereótipo muito grande sobre o escritor, que ele, né, a gente estava falando aqui em off, mas é aquele perfil do homem mais velho que sai para escrever nas montanhas. Geralmente é um homem branco, e aí ele tem uma personalidade XPTO, que é meio assim, e eu queria desconstruir isso aqui com você, primeiro para quem tem vontade, eu acho que, não sei, né, a pessoa pode sentar e escrever, vai encontrar as oportunidades no caminho, não existe perfil, mas se existem habilidades que a pessoa precisa ali priorizar, né, então você quer ser um escritor, quer escrever, o que você poderia cuidar? Você tem que gostar de ler necessariamente? Não? Eu queria muito a sua opinião a respeito disso. Eu acho que gostar de ler é um pré-requisito, na minha humilde opinião. Assim, se você não gosta de ler, para que você quer escrever? Qual é o objetivo de você botar outra história no mundo? Você imagina se todo mundo fosse que nem você? O objetivo de ter livros não faria sentido. Então, acho que ler é importante não só para uma questão de mercado, de, tipo, sabe, incentivar a publicação, incentivar mais gente lendo no Brasil. A gente ainda tem um público leitor muito baixo. Se não me engano, a última pesquisa eram 4 livros por pessoa por ano. 4 livros que a pessoa começou, 2 que ela concluiu. Então, assim, a gente ainda tem muito mercado para conquistar dentro do Brasil em relação ao público leitor. Então, eu acho que como escritora a gente tem esse dever também de ser leitor por uma questão de incentivo, mas especialmente porque lendo a gente se aperfeiçoa. E
nas nossas técnicas de escrita, assim. E não necessariamente precisa ler livro acadêmico de escrita, ainda que seja interessante também. Tem muito manual, né, de escrita aí, até de escritores famosos. Tem um muito famoso do Stephen King, que é sobre a escrita, o nome todo escritor que eu conheço leu. Mas tem Clássico. outros até então, tem outros até de roteiro e tal, que são adaptáveis, assim, né, pra escrita. Mas também livros de ficção, e aí não só do gênero que você escreve, mas de qualquer um, porque sempre tem alguma coisa que a gente consegue absorver ali de boa técnica, ou simplesmente se sentir conectado com a história e ter inspiração para uma nova, sabe? Então, acho que ler é super um pré-requisito. Hoje a gente tem bastante curso, assim, não faculdade de escritora, ainda que a gente até tenha hoje uma graduação em, como é o nome? Escrita criativa, algo assim. Escrita criativa. Mas aqui no Brasil acho que só tem uma ou duas ainda, é bem pouquinho. Só. Mas a gente tem cursos livres, sabe? Que, assim, são pessoas do mercado que dão, ou escritores mesmo. Isso já traz, assim, pra quem tá cru, tipo, nossa, eu não sei nada. Eu não tô com paciência pra filtrar conteúdo no YouTube, no podcast, etc. Porque é muita informação, tô perdido. O que eu faço? Cara, tem uns cursos que valem muito a pena, assim, que trazem um panorama bem geral, não são tão caros. Mas eu ainda acho que o que mais vale a pena é se inserir no mercado. Começar a participar dos eventos e nas bienais, participar das mesas de debate, sabe? Mandar lá mensagem, um e-mail pro escritor. Todo mundo é bastante acessível. Sempre que eu precisei, eu fui, sabe, respondida, assim. Sempre respondi também. Então, acho que estar dentro do mercado é a melhor forma de você entender como ele funciona e onde você quer estar nele, né? Porque, às vezes, você vai entrar e vai falar, cara, no final, eu acho que eu prefiro publicar um e-book na Amazon. Eu não quero passar por esse processo de avaliação editorial. Prefiro. E tem gente que é muito bem sucedida publicando apenas e-books e não quer ser publicado de forma tradicional. Por uma editora tradicional, até por conta dos próprias questão dos valores, né? Então, vou fazer um parêntese, né? As pessoas olham um livro e falam, nossa, muito caro, R$50, R$60. Toda vez que você olhar um livro e pensar isso, você lembra que a métrica do mercado, o praxe, é que o autor fique com 10% do valor. 10%, tá? Então, se você acha um livro de R$50 caro, você pensa que eu vou receber R$5 dele, tá? E o resto vai para custo de distribuição, para custo da livraria, para custo da própria editora. Então, assim, a gente ganha pouco dentro da métrica. É uma porcentagem bem baixa, né? Eu não sabia. Pois é muito comum que ninguém saiba. E aí, quando você recorta para uma publicação exclusiva da Amazon, por exemplo, que o e-book só vai ficar lá, o royalty é de 70%. Então, se você é muito bem sucedido e você vende muito e-book, muitas vezes não vale a pena você trocar. Porque para você ter, tipo, lucro e muito dinheiro recebido de vendas de livro físico, você tem que ser um best-seller. Você tem que ser um livro que se venda sozinho e se venda muito. E no longo prazo, continue vendendo. E, assim, são poucos escritores no Brasil hoje que conseguem se manter dessa forma. Deixa eu só tirar uma dúvida assim mais técnica, tá? Talvez você não vai saber o número de cabeça, mas se você souber, o que diferencia ser um best-seller? É quantidade de unidades vendidas? Tem um número mágico? A gente tem duas listas que são, assim, as métricas do mercado, que é a lista da Veja e a lista da Publish News. E aí, se você entrar até agora no site lá da Publish News e olhar a lista, ele diz quantos exemplares foram vendidos naquela semana. Então, assim, o terceiro lugar dessa de ficção vendeu 800 exemplares essa semana, então ele tá na lista. Ou então, no mês, ele vendeu 3.000 e ele tá na lista. Então, assim, não existe um número fixo, porque o mercado muda, né? Hoje, 3.000, daqui a 2 anos vai ser 15.000, sei lá, ano passado era 1.000, vai aumentando, vai diminuindo, não sei. Não fiz um estudo dos valores, mas acho que, inclusive, é um estudo bem legal da gente ver se está aumentando. Para você ser um best-seller, você precisa estar vendendo mais ou você precisa estar vendendo menos? Isso talvez implique se os livros estão sendo mais comprados em geral ou menos. Né? Daí, aproveitando que você está falando de quantidade, né? A gente estava comentando aqui, né, de Amazon, de Kindle, e-book, livro físico. Eu olhando como consumidora, para mim isso traz mais acessibilidade, né? Então, assim, poxa, eu gostaria de ler um livro e as pessoas, assim, elas vêm falar com a gente, Alessandra, eu quero desenvolver a habilidade X. Eu quero desenvolver a habilidade Y. Sempre falo para a pessoa, vai ler um livro. Você vai encontrar um livro sobre esse conceito
conceito, ele é mais barato que você fazer um curso ou uma mentoria, você vai aprender a falar melhor, a escrever melhor, a criar conexões melhores, né? A gente aprende muito com a leitura, assim, gente, a lista é imensa. E aí, assim, esses formatos, olhando de fora, para mim, de novo, como consumidora, para mim ele democratiza, né? Mas mudou um pouco a forma de escrever, assim, você escrevendo, né? Você fala assim, nossa, quando eu escrevia livro físico, ele tinha um jeitão ou é tudo na mesma coisa, para o escritor em si não muda nada? Acho que varia um pouco de acordo com seu objetivo. Porque, por exemplo, concordo que democratiza, tá? Super, super concordo. Inclusive, tem outros formatos, tipo audiobook, que também é outra forma de democratização. Verdade. E tem outros formatos surgindo aí, então acho que tudo a ver e muito bom. Mas, por exemplo, quando a gente pensa na Amazon, ela tem duas formas de remuneração, né, do autor. Quando você compra o e-book, e aí a gente recebe um percentual, se for exclusivo da Amazon, 70%, se não for exclusivo, 30%. E quando o livro está cadastrado no Kindle Unlimited, e aí ele precisa ser exclusivo da Amazon, ele não pode estar em nenhuma outra plataforma. E aí você pega ele, você é assinante do Kindle Unlimited, você pega ele e aí a gente ganha por página lida, menos de 1 centavo por página lida, mas ganha por página lida. Então, existe toda uma estratégia de autores, esses autores que são mais, assim, assíduos na Amazon, que preferem a publicação por lá até, ou que no momento não tem outra opção, de fazer livros grandes, né? Então, assim, aqueles romances romance erótico, romance novelão, assim, bota lá 500 páginas, 600 páginas, porque o leitor fica envolvido, vai passando, vai lendo, você vai ganhando lá o trocadinho por página lida. O que num livro físico não é real e não é factível, porque tipo assim, digamos que esse livro chama muita atenção, uma editora queira publicar. Aí ele vai chegar lá, o manuscrito no computador do editor, com 600 páginas, ele vai falar, vamos cortar tudo pela metade. Porque 600 páginas num livro impresso vai ficar um livro de R$100. Vai ficar um livro que ninguém vai conseguir comprar, ninguém vai ter poder aquisitivo para comprar aquilo. Então, a máxima, assim, né? Obviamente, a gente tá falando tô falando da minha experiência de literatura comercial, de literatura, assim, não tô falando de, né, clássicos, cults, etc. A gente tá falando aqui do básico do mercado, né? Como funciona na CNTP. A ideia, o princípio, é que quanto menor o livro, melhor, porque ele vai ser mais barato, mais fácil de ser vendido, né? E vai ter menos dispêndio, assim. E, então, assim, muito comum enxugar muito e ter essa diferenciação, assim, quando o autor vai escrever pensando, isso aqui eu vou botar na Amazon e eu não quero que tenha formato físico um dia. Vou caprichar nas páginas. Vou botar quantas cenas eu quiser, não vou ficar preocupado com ter aquela máxima que a gente fala que toda cena tem que ter uma função para a trama. Quando a gente está escrevendo para a Amazon, não necessariamente. Às vezes a cena é apenas um fanservice, sabe? Apenas para deixar os leitores felizes. Mas quando a gente está escrevendo com foco em avaliação para publicação, aí não. Aí a gente tem que fazer uma coisa já mais focada, mais enxugada, porque é o que normalmente o mercado prefere. Eu não fazia ideia disso. Parênteses, assim, fazia ideia, é um novo mundo para mim e a gente vê como são detalhes e quando você tá dentro do mercado, dentro da profissão, dentro da carreira e você aprende muito. E foi bacana você falar a questão de procurar outros escritores, né, e mandar um DM, né, porque você pode estar a 2 cliques do seu escritor. Você foi lá ler o livro, você consegue na Amazon interagir, né, e eu li todas as recomendações do seu livro lá, acho que hoje você resgata através dos comentários um pouco do feedback, né, dos leitores, mas você vê que as pessoas elas não fazem essa movimentação, né? Eu tenho vontade, sei lá, você não deve receber, você recebe muitas mensagens de pessoas querendo escrever um livro? Não é muito comum ou é comum? Não é tão incomum assim também, assim, Tá. não vou dizer que eu recebo todo dia, mas talvez uma por mês, uma a cada 2. Mas, por exemplo, quando eu participo de feira, evento, etc, que eu tenho contato mais direto com o público, aí sempre, é quase uma vez por dia, né, que aparece alguém, porque a pessoa me vê lá, vê que eu tô acessível, eu tô conversando com as outras pessoas e toma coragem de falar, sabe? E eu acho que acaba influenciando bastante, né? Você tem outras escritoras que te influenciam também, que você admira e que você tem contato? Com certeza, assim, quando eu comecei, a gente não tinha muita referência brasileira, né? Então, as minhas inspirações eram tudo gringa, assim, minha autora favorita é a autora de Diário da Princesa, que inclusive foi meu livro de iniciação na leitura, assim, mas eu sempre gostei de ler, sempre li, etc. Mas quando eu li Diário da Princesa, foi, tipo, uma outra mudança de chave. E tal qual Harry Potter, são 10 livros e eu cresci com a protagonista. Então, quando ela estava se formando no colégio, eu estava me formando no colégio, assim. Então, tem uma conexão muito próxima com essa história. E é a Meg Cabot que escreveu, minha autora favorita. Mas, naquela época, a única referência do... Olha o Fred aqui. A única referência... Ele olhando melhor, tipo, ela não vai reparar que eu cheguei.
Quando eu estava começando, a única referência nacional que a gente tinha era a Thalita Rebouças e, posteriormente, a Paula Pimenta, que estava começando também. A quem sou muito grata, a Thalita Rebouças abriu, assim, uma quantidade absurda de portas pra gente. Mas hoje, assim, minhas melhores amigas são escritoras. São, obviamente, não posso falar, vai que elas escutam, né? Tem a minha cota de amigas do colégio, que são minhas melhores amigas também, mas tenho outras melhores amigas que são escritoras. A Amy Oliveira é uma delas, também livros publicados, inclusive, acabou de lançar um. E, assim, é muito bom ter essa rede de inspiração, de contato próximo, porque ninguém vai te entender tão bem quanto alguém que passa pela mesma coisa que você. E o mercado, como vocês estão vendo, é uma coisa muito particular, o mercado literário, assim. E até você, por exemplo, meu marido não é escritor, não é artista, não é nada. Então, às vezes, eu tenho que contextualizar toda uma história, sabe? Para poder falar um negocinho. Enquanto para uma amiga que escreve, você precisa falar um negocinho que ela vai entender. Ela vem do mesmo mundo, né? Tem a mesma referência. E aí eu queria fazer, assim, aquela pergunta que a gente faz sempre clássica, que é pra gente fechar o episódio com aquela... Eu quero falar orientação, né? Aconselhamento, a gente pode dizer o termo, né? Se você hoje olhasse para trás, né? Voltasse, sei lá, 10 anos, né? A Clara Lina Orkut, qual sugestão, qual dica que você acredita que foi, assim, realmente super importante para sua trajetória e para quem está começando hoje, é uma coisa para a pessoa se atentar. Se ela for priorizar qualquer coisa, fala, olha, Lê, isso daqui é uma coisa que eu gostaria que tivessem me falado lá no início. O que você recomendaria? Várias recomendações, mas eu acho que a mais importante é trabalhar a sua autoconfiança, assim. Especialmente mulher, né? Ou qualquer outro grupo minoritário, na verdade. Mas, assim, tô falando da minha experiência, da minha posição, do meu home voices, assim. A gente sempre tá se questionando. Será que eu sou boa o suficiente? Será que vão gostar? Será que não sei o quê? Tanto que, como eu contei, eu comecei a publicar no Orkut porque eu queria ver se eu era boa o suficiente, sabe? Porque minha cabeça não me deixava acreditar que eu era. Então, trabalhar essa autoconfiança acho que faz muita diferença, porque já te coloca muito mais na frente, sabe? Já te dá coragem de mandar DM pro escritor, já te dá coragem de falar com a gente no evento literário e falar, poxa, olha aqui esse livro, essa proposta, o que você acha? Mesmo que seja para ouvir um não, isso também faz parte do desenvolvimento da autoconfiança. Você saber que você recebeu um não quer dizer que seu trabalho inteiro não vale a pena. Ou simplesmente quer dizer que talvez naquele momento aquele livro não sirva para aquela editora, mas pode servir para outra, pode servir em outro momento, um outro livro pode servir. Então, assim, nada é pedra sobre pedra, sabe? Assim, o mercado tá mudando o tempo inteiro, o mercado literário tá o tempo inteiro em ebulição. Então, nada é fatalístico, sabe? Então, acho que e aí é uma questão muito psicológica, né? Assim, de desenvolver, fazer uma terapia, desenvolver, assim, um processo de se entender como suficiente, como válido, e que vai ter lugar naquele mercado para sua história em algum momento, vai ter um público para aquela história em algum momento. E testar, assim, eu acho que testar é muito importante. Não dá para você chegar hoje no mercado achando que você vai publicar pela Intrínseca. Querido, não vai, sabe? Assim, não vai. Você precisa mostrar o seu trabalho, você precisa ter um público, você precisa ter um arcabouço de fundamentos para quando o editor pegar teu livro e falar, pô, isso aqui tem conteúdo, esse cara aqui é maneiro e eu vou conseguir vender ele pro meu chefe. Porque, assim, é isso. A história tem que ser muito boa, óbvio, mas você também tem que ser muito bom como escritor, como pessoa escritora ali. E aí isso também envolve, para desespero dos tímidos, eu incluído, fazer conteúdo para rede social, interagir com o leitor, participar de eventos. A gente é um produto junto com o livro, sabe? Até porque eu quero que as pessoas comprem histórias da minha vida. Quero sim, mas eu quero que elas comprem o meu próximo livro também, que eu ainda nem escrevi. E elas só vão poder fazer isso se elas gostarem da história e se elas gostarem de mim. Se eu for chato, insuportável, não importa o quanto elas gostem da história, eles não vão comprar uma segunda livro. Olha a skill de relacionamento aí fazendo a diferença, né, Clara? Total. Clara, nossa, muito obrigada pela sua recomendação, porque realmente não tem uma única dica para dar para a pessoa que quer iniciar. E aí eu queria ouvir se você tem alguma representação de séries, de filmes, do que é a realidade. Me veio uma aqui na cabeça. Eu assisti uma série recentemente que chama Love Life, da HBO, a primeira temporada com a Anna Kendrick, a segunda, eu não lembro o ator, mas é o mesmo ator que fez The Good Place. E na segunda temporada de Love Life, conta a história desse escritor. Ele começa como um editor, então mostra o que é ser editor de livro, a diferença entre ser editor e ser escritor, como ele lidou com a insegurança. E tem a historinha, né, de plano de fundo ali, de relacionamentos amorosos que ele tem, mas é uma série que quando você ficou falando do seu processo, me
veio na cabeça, e eu acho que ela é bem com a realidade, sabe? Que não é fácil, que não é o primeiro livro que vira um best-seller, e ele lida com vários escritores, é muito legal. E aí eu queria ver se você tem alguma recomendação de um retrato mais realista, né, do que é ser escritora. Eu vou até aproveitar que eu tenho duas, e uma delas também é sobre um escritor que está trabalhando como editor. É muito comum isso também, tá? Isso acontece bastante no mercado aqui do Brasil também. Eu trabalho como editor em outra editora, eu trabalho no marketing, mas está envolvido sempre nos livros, que é uma coisa que a gente ama, não tem muito como fugir. Mas é um filme que traduziram para De Encontro com Amor, é um filme bem antigo já. Acho que é lá de 2000, nem lembro. Mas em inglês é Shadows in the Sun, que é mais fácil de achar, porque tem um monte de Encontro com Amor, né? Mas é a história de um escritor frustrado, assim, que tá trabalhando como editor, e aí o chefe dele manda ele ir atrás de um autor que não escreve nada há um tempão, que, assim, fez um best-seller e sumiu, foi morar nas montanhas, e ele fala, vai atrás desse cara e arruma um contrato novo, porque a gente precisa desse cara na editora. E aí ele vai lá para um vinhedo no interior da Itália, e o cara não quer falar com ninguém, assim, é tipo um reclusão, e só que ele vai meio que, né, criando ali um vínculo, um vínculo de confiança mesmo, e é quase que se torna um mentorado, sabe, desse autor. Então é bem legal também para ver essa coisa de editora, né, de como funciona minimamente o processo de publicação, mas também para ver a criação de um escritor de verdade, né, assim, e com relação à autoconfiança também, tudo que eu falei. Então acho que é bem legal para quem se identifica e gosta de escrever. E o outro é uma biografia, que eu não tenho certeza se é super autorizada, mas da J.K. Rowling, que se chama Magia Além das Palavras. A primeira vez que eu vi, acho que essa é de 2011, 2010. A primeira vez que eu vi, eu chorei o filme inteiro. Porque, assim, se a gente conhece minimamente a história da J.K. Rowling, ela sofreu muito, né? Muito, muito, muito antes de ser publicada. A nível não só profissional, mas também a nível pessoal. Hoje eu tenho várias questões com relação à pessoa dela, né? Mas não dá pra tirar o mérito da caminhada que ela fez como escritora. E o filme é muito tocante, assim. E toda vez que eu falo, cara, eu não vou chegar em lugar nenhum nunca, eu sou tipo, sabe, por que eu ainda tento fazer isso? Eu lembro desse filme, eu às vezes até reassisto e falo, gente, olha só, eu tô muito melhor do que ela tava, e hoje ela é a mulher mais rica do Reino Unido, então vamos em frente. Vai dar tudo certo no final. Exato. Tem que acreditar. Exatamente. Clara, de novo, quero agradecer, que episódio gostoso, inspirador, e todo mundo que está ouvindo aí, que tem desejo, conhece alguém que tem vontade de escrever, compartilha esse episódio, e eu queria que você deixasse suas redes sociais, onde que o pessoal te encontra, como que o pessoal pode se conectar a você. Bom, pessoal, de novo, muito obrigada, adorei participar. Eu tenho um site, né, que é o www.clarasavelli.com, e lá tem o compêndio de todas as minhas redes sociais, mas basicamente meu arroba em todas é Clara Guta, G-U-T-A, porque meu segundo nome é Augusta, mas a gente abafa esse caso, porque ninguém merece. E pode mandar lá DM, pode mandar e-mail também, e-mail é até melhor, porque eu vejo mais rápido do que DM, porque às vezes fica meio soterrado, mas estou super à disposição aí para ajudar a tirar qualquer outra dúvida e qualquer questão que vocês tenham aí nessa jornada, que eu sei que é difícil, mas dá tudo certo, acredito. Clara, de verdade, eu acho que pra mim, esse foi o episódio que eu mais aprendi, porque é um universo que a gente realmente não tem acesso, não tem ideia. Como consumidora, eu não tinha noção o quanto o autor tinha ali de valor, então é também um lembrete pra gente valorizar mais os livros, né, e olhar e realmente consumir. Então, muito, muito obrigada, acho que a gente aprendeu, quem ouviu também, quem tem vontade de ser escritor, escritora, com certeza vai apanhar todas as suas dicas e vai conseguir ter um caminho muito mais claro, né, que às vezes muitas pessoas ainda estão no escuro de por onde começar, o que fazer, e eu tenho certeza que esse episódio ajudou muito. Então, muito obrigada. Quero deixar as redes do Foca pro pessoal. Quem quiser encontrar o Foca no Trabalho tá lá no Instagram como @Foca no Trabalho, ou no LinkedIn como Foca no Trabalho também. Nós criamos diversos conteúdos em forma de vídeo, em forma de texto, em forma de áudio. Se quiserem me encontrar também, eu tô no LinkedIn como Bruna Santana Garcia. E Ale, onde o pessoal pode te encontrar? Eu tô lá no LinkedIn também, famoso LinkedIn, como Alessandra Falsarella. De novo, vou agradecer. Compartilha esse episódio com todo mundo que você conhece. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.